Caros jovens, muito bom dia, é um prazer poder estar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Hoje nós vamos estudar o cumprimento de muitas profecias. Samuel, o Lamanita, tinha profetizado há 5 anos antes deste acontecimento, antes de terceiro Nef 1, que é aquilo que vamos estudar hoje. Aqui em Elamã 14, no versículo 2, ele diz o seguinte: Então aconteceu que Samuel, o Lamanita, profetizou muitas coisas mais, que não podem ser escritas. E eis que ele lhes disse: Eis que vos dou um sinal, pois eis que mais 5 anos se hão de passar, e eis que então o Filho de Deus virá para redimir os que crerem em seu nome. Então Samuel deu uma data. A partir daquela profecia, tá? Ele era um profeta, ele falou assim: olha, daqui a 5 anos o Salvador virá ao mundo. Então, terceiro Nef 1, ele começa no finalzinho desses 5 anos, quando as profecias elas começam a, a se cumprir, ok? Então vamos fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta vai ser um exercício que eu gostaria que você fizesse, tá? Ao estudar terceiro Nef 1, então a pergunta vai envolver o estudo, né? Ao estudar terceiro Nef 1, que é o que nós vamos estudar hoje, ok? Eu gostaria que você pudesse marcar frases, tá, e palavras significativas que fortaleceram sua confiança em Jesus Cristo e nos profetas dele, tá? E você respondesse isso também lá no formulário. Palavras e frases significativas que ajudaram você a fortalecer sua confiança em Deus e nos profetas. Esse é o propósito de nossa aula hoje. Fortalecer a nossa confiança naquilo que os profetas têm ensinado nas conferências gerais e fortalecer nossa fé no Salvador Jesus Cristo, né? O Satanás sempre teve poder sobre o povo, ou influência sobre ele, se nós deixarmos, sobre todos aqueles que permitem, né? Então, vamos ver como alguns reagem quando as coisas começam a acontecer, as profecias, e como outros reagem. Assim também como uns reagem quando os profetas ensinam, né? De que maneira, de que lado eu estou. Vamos ver aqui em terceiro Nef 1, tá? No versículo 4 e 8. Olha só como alguns reagem. Essa é a maneira como alguns nefitas reagiram e podemos nos assemelhar a ele. Quando reajo, quando um líder fala, quando uma autoridade geral da igreja fala, né? E aconteceu que no começo do 92º ano, eis que as profecias dos profetas começaram a cumprir-se mais plenamente, pois maiores sinais e maiores milagres começaram a se realizar entre o povo. Então, alguns do povo conhecem os sinais, sabem o que está acontecendo. Então, minha reação, muitas vezes, depende daquilo que eu busquei conhecer, daquilo que eu apliquei meu coração. No que eu tenho aplicado meu coração, tá? Então, eu ando com os crentes ou ando com os descrentes? Eu estudo as profecias ou deixo elas de lado? Não, elas vão se cumprir. Mas quando elas se cumprem, será que eu ficarei do lado daqueles que acreditam? Se meu coração não estiver enraizado, dificilmente eu ficarei do lado daqueles que acreditam, né? Alguns conseguiam ver isso, enquanto alguns não conseguiam ver. Olha o que continua dizendo no versículo 8: Mas eis que aguardavam firmemente. Aqueles que acreditam aguardam firmemente aquele dia, aquela hora, aquela noite, aquele dia, que seriam como um dia sem noite, para saberem que sua fé não tinha sido vã. Essa tinha sido uma das profecias de Samuel. Samuel tinha profetizado que haveria um dia e começaria uma noite, mas naquela noite não haveria dia. Tá? Seria um dia maior, né? Um dia de realmente 20, de sei lá quantas horas, de 48 horas, né? Ou de 36 horas, né?
Enquanto alguns, olha só o que acontecia com alguns, né? Que estavam lá. Alguns, porém, começaram a alegar que o prazo estabelecido para o cumprimento das profecias de Samuel, o Lamanita, já haviam sido se esgotado. Enquanto alguns viam o sinal, o outro falava assim, tá enrolado, né? Acabou-se o tempo, as profecias não acontecem, o dia não se prolongou. Pensa só. E começaram a ridicularizar seus irmãos, dizendo: Eis que a hora já é chegada, já é passada, e as palavras de Samuel não se cumpriram. Portanto, vossa alegria e vossa fé concernentes a isso são ou foram inúteis. E aconteceu que causaram um grande tumulto em toda a terra. E as pessoas que haviam acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que, por algum motivo, não se cumprisse as coisas que haviam sido anunciadas. Então, pense sempre. Alguns também têm medo, alguns ridicularizam, alguns estão com a corda bamba, né? Poxa vida, o prazo está se esgotando, tem problema aqui, eh, o que que eu faço? Como é que eu reajo a isso, né? E alguns aguardam firmemente. Qual é a minha reação? Aguardo firmemente? Se eu aguardo firmemente, eu vou na igreja. Se eu aguardo firmemente, eu frequento seminário. Se eu aguardo firmemente, eu não apenas frequento seminário, eu faço seminário. Eu estudo as escrituras. Se eu aguardo firmemente, eu conheço os sinais da segunda vinda. Então, minha responsabilidade, lembrando que a responsabilidade pela salvação é individual, é minha, é sua, não é do seu pai, não é da sua mãe, não é de ninguém. Todos nós temos a responsabilidade principal de ter um testemunho a respeito desta obra e depois de nutrir esse testemunho para que ele vire uma conversão, para que possamos ser conversos e aí sim podemos aguardar firmemente independente dos desafios, independente daquilo que aconteça, todos nós podemos estar agarrados firmemente à barra de ferro. Os incrédulos, aqueles que não acreditam, olha só o que aconteceu no versículo 9. Ora, aconteceu que os incrédulos fixaram um dia para aplicar a pena de morte a todos os que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. Pensa só nisso. O que você faz quando você é ridicularizado, quando suas crenças são colocadas em xeque, quando aquilo que você acredita parece que não está se cumprindo? Como você reage a isso? Independente de qualquer coisa, né? A gente não está falando que hoje no mundo, e não estamos isentos disso, né? De serem fixadas penas para aqueles que são cristãos, para aqueles que acreditam em Cristo e que seguem fielmente suas crenças. Mas como nós reagimos a isso, ok? Essa é a minha segunda pergunta. Como reagimos quando nossas crenças são afrontadas? Quando o que eu acredito, quando aquilo que eu acredito é ridicularizado, o que eu faço? Vamos ver o que Nefe fez. Ora, aconteceu que quando Nefe, filho de Nefe, viu esta maldade de seu povo, afligiu-se extremamente o coração. Então, essa é a primeira reação de Nefe. Não foi falta de fé, não foi falta de nada. Seu coração ficou triste por causa do povo, que ele dizia assim: Poxa vida, tantos profetas já profetizaram e esse povo ainda não é convencido. Cristo vai vir. Por que que esse povo está fazendo isso consigo mesmo, né? Por que que não acreditam nessas coisas? Eles serão condenados, eles se condenarão por si próprios, né? Por causa disso, por causa do grande amor que esse profeta tinha, né? Olha o versículo que aconteceu, que saiu. Prostrou-se e clamou fervorosamente a favor de seu povo, sim, daqueles que estavam prestes a ser destruídos em virtude de sua fé na tradição de seus pais. E clamou fervorosamente o Senhor todo aquele dia. E eis que a voz do Senhor lhe chegou dizendo. Aparentemente ele fez como Enos, né?
Ele foi lá e clamou todo dia, o dia inteiro, clamando pelos fiéis, para que os acontecimentos, para que aquilo que tinha sido profetizado por Samuel, realmente se cumprisse. E essa foi a, a reação deste nosso irmão que também era um profeta. Enquanto alguns fixavam um um castigo para aqueles que ainda acreditavam, para aqueles que eram cristãos. Nefe foi lá e derramou sua alma a Deus, encheu seu coração de amor e clamou a Deus o dia inteiro. Todos nós podemos reagir de diversas maneiras, tá? Essa foi uma das maneiras. O livro de Mórmon nos ensina que nos momentos de desafio podemos continuar acreditando, podemos buscar a Cristo. Podemos derramar nossa alma em oração fervorosa até receber a resposta. Todos nós, eu acredito, que já tivemos respostas às nossas orações. Algumas vezes nós identificamos e talvez algumas vezes distraídos nós não percebemos, mas Deus responde todas as nossas orações. Deus ouve as nossas orações e de acordo com a sabedoria dele, ele vai responder a todas as nossas orações. Olha a resposta que o Senhor deu. Muitas vezes as, as respostas às nossas orações são também acompanhadas de experiências espirituais. No caso de Nefe, foi isso. Olha a resposta dele. Aconteceu, é, versículo 11. 12, 12, perdão. E aconteceu que ele clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia. E eis que a voz do Senhor chegou a ele, dizendo: Levanta a cabeça, tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora. E esta noite será dado um sinal. E amanhã eu virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. E eis que venho aos meus para cumprir todas as coisas que dei a conhecer aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade tanto do Pai quanto do Filho. Do Pai por minha causa, e do filho por causa de minha carne. E eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. Pensa só que experiência grandiosa, né, teve é, naquele dia, por ter sido fiel, por ter clamado ao Senhor, não só por ele, mas por todo o povo. Quem sabe ele até clamou por aqueles que eram descrentes, para que o Senhor pudesse poupá-los, ajudá-los, para que eles pudessem ter um testemunho da verdade, pudessem se arrepender. O Senhor visitou Nefe por meio de seu Santo Espírito, suas palavras chegaram à sua mente e ao seu coração. E hoje ele viria à terra. Todos nós já tivemos respostas às nossas orações, eu tenho certeza a respeito disso. Todos nós. Algumas vezes nós identificamos elas, algumas vezes nós não identificamos. Mas o Senhor, que tanto nos ama, ele responde cada oração nossa, na sabedoria dele. Bom, vamos continuar. Outro princípio importante, além das respostas às nossas orações, tá? É, vamos ver aqui no versículo 15. E aconteceu que as palavras que Nefe ouviu se cumpriram, segundo o que fora dito. Pois eis que no pôr do sol não houve escuridão. E o povo começou a admirar-se porque não houve escuridão quando chegou a noite. Outro princípio muito importante. As palavras dos profetas se cumprem sempre e sempre vão se cumprir. Cristo honra os profetas e os profetas honram Cristo. Cristo testifica e engrandece os profetas e vice-versa também. Nossa confiança em Cristo, ela pode aumentar, mas nossa confiança nos profetas também precisa ser aumentada. Precisamos colocar em prática aquilo que os profetas têm ensinado nas conferências gerais, ou aquilo que o Espírito nos ensina que nós precisamos colocar em prática essas coisas.
Olha só, vamos continuar no versículo 16. E muitos dos que não haviam acreditado nas palavras dos profetas caíram por terra e permaneceram como mortos, pois viram que o grande plano de destruição que haviam preparado para o que a- para os que acreditavam nas palavras dos profetas fora frustrado, porque o sinal anunciado já surgia. Que coisa triste, né? Eu fico imaginando essa cena, né? Por causa do orgulho, isso acontece. Olha só, muitos caíram por terra, permaneceram como mortos. Tranquilo, né? Porque viram que o grande plano de destruição que haviam preparado não ia ser realizado. Poxa, aquilo que eu preparei, aquilo que eu fiz, eu ia matar os nefitas, eu ia matar os crentes. Não vai acontecer. Sendo que poderia ter acontecido essa mesma coisa. Eu não acreditava em Cristo, não acreditava nos profetas, mas vi as coisas acontecendo. E eu podia ter mudado. Eu podia ter caído por terra como morto também. E podia ter clamado a Deus e pedido perdão a Ele. E podia ter dito, Pai, eu sei que tu vive, eu sei que tu existe. Me perdoe por não ter acreditado em ti. Me perdoe por não ter acreditado nos profetas. Mas por causa do orgulho, da nossa vã ambição, da vaidade, essas coisas acontecem. Como reagimos quando ouvimos as profecias, quando as coisas estão na nossa cara, quando compreendemos e sabemos, mantemos o nosso orgulho ou buscamos nos arrepender e começar a compreender que o Filho de Deus logo apareceria? Sim, em suma, todo o povo de toda a terra, do oeste até leste, tanto a terra do norte quanto a terra do sul, ficou assombrado e caiu por terra porque sabiam que os profetas haviam testificado estas coisas durante muitos anos. Eles não acreditavam, eles sabiam. Eles estavam lá, eles viram os profetas, tá? Eles ridicularizaram os profetas. E eles não quiseram fazer as mudanças necessárias. E que o sinal profetizado já estava aparecendo e começaram a temer em virtude de sua iniquidade e sua descrença. Eles podiam ter se arrependido. Cada um de nós tem a oportunidade mesmo. Nosso Pai Celestial, seu Filho, Salvador Jesus Cristo, é pura misericórdia, desde que nós nos arrependamos. E aconteceu que não houve escuridão naquela noite, mas então tão claro como se fosse o dia, mas estava tão claro como se fosse meio-dia. E aconteceu que o sol tornou a nascer de manhã, segundo a ordem natural. E sabiam que era o dia que o Senhor iria nascer, por causa do sinal que fora dado. E aconteceu que uma nova estrela surgiu. Essa nova estrela é o próprio Salvador. Essa estrela tem que surgir em minha vida, tem que surgir na vida de todos nós. Temos que deixar essa estrela bem clara na nossa mente. Cristo é o único caminho seguro e ele aponta esse caminho por meio de seus profetas. Eu amo meu Salvador, eu sou grato por sua vida, eu sou grato por seus ensinamentos, eu sou grato por ele ter dado a sua vida por mim, que sou um pobre pecador. Que Deus possa abençoar cada um de nós a focar não somente em Cristo, mas naquilo que os profetas têm ensinado. Olha só o que aconteceu aqui no versículo 22. E aconteceu que, daí em diante, acabou de se cumprir as profecias. Pensem nisso. Acabou, as profecias estão cumpridas, tá? Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo para endurecer-lhe o coração a fim de que não acreditassem naqueles sinais e maravilhas que haviam sido vistos. Mal tinha sido cumprido e Satanás já estava lá. Que coisa, né? Satanás sempre aprontando, né? Olhem só, gostaria de ler com vocês as estratégias de resistir às tentações do diabo. Uma das coisas que o diabo trabalha é por meio da tentação. Satanás incita-nos a ceder a impulsos que viciam e a nutrir o egoísmo e a ganância. Podemos ver isso com aquilo que estamos estudando agora. Como podemos resistir a essa tentação direta?
Jesus usava uma técnica defensiva de dois passos. Primeiro, ele ordenava a Satanás que se retirasse, e depois citava uma escritura. Pensem nisso, a importância de nós sabermos, pelo menos, as escrituras é, padrão de cor, né? As escrituras de domínio de cor, perdão, né? De cor. Saber, elas podem nos ajudar a resistir à tentação. Vocês têm o direito de dizer a Satanás que vá embora quando se depararem com uma tentação. Há grande poder em memorizar as Escrituras, como fez Jesus Cristo. O poder das Escrituras não apenas intimida Satanás, mas também traz o Espírito para o seu coração. Então, isso é o que Jesus fazia, podemos seguir seus passos. Mentiras e enganos. O diabo é chamado do grande enganador. Ele tenta imitar todo o princípio verdadeiro que o Senhor apresenta. Embora Satanás vá contar mentiras, vocês podem contar com o Espírito que lhe dirá a verdade. É por isso que o dom do Espírito Santo é tão essencial. O presidente Nelson recentemente ensinou sobre isso. Vai ser impossível sobreviver sem o consolo, a esperança e a orientação do Espírito Santo nestes últimos dias. Precisamos aprender a seguir esse Espírito. Precisamos. Normalmente, ele é diferente para cada um de nós. Temos uma maneira diferente de aprender. Precisamos aprender como o Espírito Santo fala conosco e depois aprimorar essa habilidade. Ela vai nos proteger de tantas coisas em nossa jornada. Cristo sempre está atento a nós, em tudo aquilo que nós fazemos, por meio de seu Espírito, que vai nos inspirar, principalmente com relação aos enganos e às mentiras que são contadas hoje. E elas estão impregnadas em muitos meios que nós vivemos, que nós convivemos, né? Contenda. Satanás é o pai da discórdia. Ele se deleita em ver pessoas boas brigando. Quando houver contenda no lar ou no local de trabalho, pare imediatamente o que estiver fazendo e procure fazer as pazes. Não importa quem começou. Desânimo. Satanás usa eficazmente essa ferramenta contra a maioria dos santos fiéis. Tudo o que mais falha. O presidente Ezra Taft Benson deu sugestões de como lutar contra o desânimo. Elas incluem servir ao próximo, trabalhar arduamente e evitar a ociosidade, ter bons hábitos de saúde, pedir uma bênção do sacerdócio, ouvir música inspiradora, contar as bênçãos e traçar metas. E, acima de tudo, conforme ensina as Escrituras, devemos orar sempre para que possamos vencer Satanás. 4 boas sugestões para que nós possamos vencer Satanás. Lembra, depois de grandes experiências espirituais, Satanás vai estar lá. Depois do nosso dia a dia, Satanás vai estar lá. Ele é incansável e ele vai trabalhar para que eu e você percamos o nosso testemunho, para que nos desviemos da fé, para aquilo que hoje é tão importante, perca a importância. Deus possa abençoar cada um de nós a resistir a Satanás. As Escrituras, pensem no exemplo do Salvador. Mandar Satanás embora, ok? E saber as Escrituras. Elas podem nos ajudar. Servir ao nosso próximo, ok? Pedir uma bênção do sacerdócio. Parar imediatamente a contenda. Independente, não, foi ele que começou, ele é culpado. Não importa. A contenda não vem de Deus. Vamos aprender muito bem sobre isso em 3º Nef 11, quando o Senhor diz que a discórdia vem do diabo, ok? E com certeza o Espírito Santo vai nos ajudar se formos vasos puros e se aprendermos a ouvir essa influência tão importante em nossa vida. Para terminarmos nossa aula hoje, vamos ver o que aconteceu com alguns daquela geração que não prestaram atenção. E houve também muita tristeza entre os lamanitas, pois eis que muitos de seus filhos, à medida que cresciam, ficavam mais velhos. Começaram a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns oramitas, e juntaram-se ao bando de Gadiante.
E assim os lamanitas também foram afligidos e começaram, devido à iniquidade da nova geração, a decair em sua fé, em sua retidão. Aquilo que seu pai acredita, você precisa obter um testemunho. O testemunho de seu pai, de sua mãe, não vai ser suficiente, tá? Precisamos, primeiramente, adquirir um testemunho. Isso é ótimo. Adquirir um testemunho vai nos ajudar a compreender o plano de salvação. Lembrem disso. Todos nós não podemos apenas ficar num testemunho. O testemunho não é suficiente para nos levar à presença de nosso Pai Celestial. A mudança que se chama conversão, essa sim. Então lembrem disso. Quem ensinou isso foi o elder David A. Bednar. Testemunho é sentir e saber. Conversão é fazer e tornar-se. São duas coisas diferentes. Todos nós precisamos ser convertidos ao Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Ali vemos um exemplo da nova geração que não decidiu converter-se, que talvez sabia, tinha um testemunho, mas não fazia nada para mudar. Que Deus possa nos abençoar a fazer essas mudanças necessárias, a não apenas ficar no testemunho, a não apenas saber e sentir, mas a fazer e a tornar-se. Então, minha última pergunta que você deve responder lá no formulário: o que começaria a fazer a partir de hoje para fortalecer mais minha fé e minha confiança em Deus e em seus profetas? Amo seus profetas, como eu sou grato por eles, como eu sou grato por eles nos ensinarem e apontarem um caminho mais excelente, que é o Salvador Jesus Cristo. O meu Salvador, por sua misericórdia e por sua paciência para comigo. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.